Olá, meninos e meninas. Vocês sabem como que funciona o protetor solar? Não? Olha só, o Sol possui radiação do tipo ultravioleta, que é uma radiação que fica abaixo do campo do visível. É uma radiação um pouco mais potente. E essa radiação, ela consegue excitar elétrons de compostos principalmente aromáticos. Como assim? O benzeno ou fenóis. Quando recebem essa radiação, os elétrons são excitados e quando retornam, emitem uma radiação correspondente. Na nossa célula existe o nosso DNA, o nosso material genético, que é composto pelas bases nitrogenadas. E na base nitrogenada contém ressonância. Então, quando a gente toma essa radiação de forma contínua e prolongada, pode acontecer aí alguns danos celulares, algumas mutações, principalmente a nível do nosso material genético. E isso pode levar, por exemplo, ao aparecimento do câncer de pele. Nos protetores solares é constituído, ou contém nesses produtos várias moléculas que são anéis aromáticos, como por exemplo os fenóis. E aí o que acontece é que são essas moléculas contidas no protetor solar, que fica do lado externo à nossa pele, que recebem essa radiação. E aí eles é que são excitados e os elétrons deles é que retornam e emitem essa radiação correspondente, que sai na forma de calor. Então, na verdade, a molécula do protetor solar está realizando essa reação no lugar das nossas moléculas, consequentemente protegendo as nossas células, os nossos tecidos e o nosso organismo. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender química orgânica, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Dando continuidade, então, à nossa terceira aula a respeito dos álcoois, fenóis e éteres, nós vamos continuar falando a respeito das reações químicas envolvidas com essas três funções. Antes de começar o assunto, eu já queria pedir para você que, se essa aula chegou e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bom, nós já falamos a respeito das reações de formação de haletos a partir dos álcoois. Quando um álcool reage com um ácido clorídrico, ácido bromídrico ou ácido iodídrico, ele leva à formação dos haletos orgânicos correspondentes. E para os éteres não é diferente. Mas para a função orgânica éter, é necessário que a gente entenda um procedimento anterior para dar sequência aqui nas reações. Tudo bem? Eu já sugiro também para vocês que vocês assistam às aulas de forma cronológica para que possa fazer sentido. Bom, veja bem, as reações que nós estamos estudando são reações de substituição nucleofílica. Nas reações de substituição nucleofílica, nós temos que ter sempre três constituintes: um bom nucleófilo, um eletrófilo e um grupo abandonador. Nucleófilo é uma substância, é um composto que possui par de elétrons livres que pode atacar um eletrófilo. Um eletrófilo é uma substância deficiente em elétrons. E ela é deficiente em elétrons aqui em química orgânica, geralmente porque está ligada a um átomo eletronegativo. Tudo bem? E o grupo abandonador é aquele grupo que vai ser retirado, que vai ser desligado da molécula. E ele precisa ser desligado e sair numa boa. Ele precisa ser um bom grupo abandonador, aceitar essa saída. Se ele não aceita essa saída, a reação acontece de forma contrária. Então, entender isso é fundamental para a substituição nucleofílica unimolecular ou bimolecular. E os éteres são compostos
que não reagem muito. Das funções orgânicas que a gente estuda, os éteres são os menos reativos. Então, na maior parte das vezes, eles são usados como solventes. E a explicação para eles serem pouco reativos é exatamente o fato de que o grupo abandonador formado a partir aqui do éter, ele é uma molécula muito reativa, então ele não aceita sair na forma de grupo abandonador. Vamos entender aqui o processo. Veja bem, eu representei um nucleófilo de forma genérica por NU, com um par de elétrons representado aqui e a carga negativa que geralmente eles carregam. E aqui nós temos o éter dietílico. Olha só, esse carbono que está diretamente ligado ao oxigênio e este carbono que está diretamente ligado ao oxigênio são carbonos eletrofílicos, são carbonos deficientes em elétrons, porque esse oxigênio atrai os elétrons para cima dele. Consequentemente, um nucleófilo que se choque com esta molécula pode querer atacar esse carbono e expulsar o restante da molécula. E é isso que acontece numa reação de substituição nucleofílica. Olha só, o nucleófilo poderia pegar esse par de elétrons, realizar uma nova ligação química com esse carbono, formando este produto aqui, tudo bem, representado na direita, enquanto que o oxigênio, junto com esse restante aqui da cadeia, sairia como grupo abandonador. Só que esse grupo abandonador é o íon alcóxido, que nós já estudamos. Íons alcóxidos são muito reativos, porque o oxigênio sai com uma carga negativa e 3 pares de elétrons livres. Então, o que esse oxigênio do íon alcóxido faz? Ele ataca esse carbono de volta, expulsando o nucleófilo. Então, o equilíbrio dessa reação química está deslocado para a esquerda, para a formação dos reagentes e não dos produtos. Então, essa reação normalmente não ocorre, como eu coloquei aqui, porque os éteres formam o íon alcóxido. Mas em laboratório, se eu transformar esse íon alcóxido em uma molécula neutra, pode ser que essa reação aconteça, e é o que é feito. Se eu preciso formar aí um haleto orgânico e eu preciso partir de um éter no laboratório, eu posso tratar esse éter com ácidos. Como exemplo aqui, o ácido clorídrico. Tudo bem? E aí, veja bem, eu repeti aqui novamente o éter dietílico e coloquei ele agora, antes de reagir com o nucleófilo, eu coloquei ele para reagir com um ácido. E aí, na verdade, agora inverte. O éter, no oxigênio, existe 2 pares de elétrons. Então, o próprio oxigênio, dependendo da situação e do meio reacional, ele pode atuar como nucleófilo. E é o que ele faz. Ele vai se ligar aqui, fazer uma nova ligação com esse hidrogênio, que é um hidrogênio ácido. E aí, forma outro íon conhecido como íon oxônio, que é o contrário, olha só. Ao invés do oxigênio ficar com uma carga negativa, nesse caso o oxigênio fica com uma carga positiva. E aí tem uma nova ligação que eu representei da mesma cor dos elétrons aqui, para que vocês possam perceber que esses 2 elétrons viraram essa nova ligação covalente. E o íon oxônio agora, com essa carga positiva no oxigênio, torna esse carbono vizinho ainda mais eletrofílico, ou seja, esse carbono está ainda mais deficiente em elétrons. E sabe por que essa reação acontece? Porque vai formar aqui o íon cloreto também. Então, o grupo abandonador aqui nesse caso é o íon cloreto, que é um bom grupo abandonador. O cloro aceita esse par de elétrons livres e essa carga negativa melhor do que o íon alcóxido aqui em cima. E aí, veja bem, depois que eu formei esse intermediário reacional aqui, o íon cloreto vai atuar agora como nucleófilo. E aí ele vai pegar um de seus pares de elétrons livres, vai atacar o carbono vizinho ao oxigênio, porque ele é um carbono eletrofílico, ele está com uma carga parcial positiva grande em cima dele. E aí, essa ligação entre o carbono eletrofílico e o oxigênio é desfeita.
com os 2 elétrons vindo para cima do oxigênio. Olha aqui, os 2 elétrons, né? Ele já tinha 2 com mais 2 elétrons aqui, formando um álcool, formando uma molécula neutra, que é estável. Então, ao invés de formar o íon alkóxido, que iria atacar de volta, formou, na verdade, o álcool etílico. E aí, quando o íon cloreto atacou esse carbono, ó, ele se ligou a esses 2 carbonos. Então, o restante da molécula formou o álcool etílico e o íon cloreto se ligou nesses 2 carbonos, formando o cloreto de etila, que é o haleto orgânico, que é o composto de interesse. Então, veja bem, essa reação foi possível porque primeiro a gente tratou o éter com o ácido clorídrico, ele é que se comportou como nucleófilo primeiro, para depois o íon cloreto atacar o carbono eletrofílico, para depois o íon cloreto ser de fato o nucleófilo. Tudo bem? E aí veja bem, o álcool etílico neutro, ele não corre o risco de querer atacar esse carbono de novo. Então o equilíbrio dessa reação está deslocado para a direita. E veja bem, quando eu formei o álcool etílico, nós já vimos na segunda aula aqui a respeito dessas 3 funções, que o álcool também realiza a reação de formação de haletos, e mais fácil ainda do que o éter. Então o álcool etílico que foi formado aqui, ó, ele vai reagir com o ácido clorídrico da mesma forma, o par de elétrons do oxigênio rouba esse hidrogênio ácido, formando o íon oxônio de novo. E aí forma o íon cloreto, porque olha só, o cloro tem 3 pares de elétrons livres e faz uma ligação covalente. Os 2 elétrons dessa ligação covalente vêm para cima do cloro, formando novamente o íon cloreto, que aceita bem esse par de elétrons. Mas imediatamente, olha só, esse carbono aqui é um carbono eletrofílico, que está ligado ao oxigênio com carga positiva. Então o íon cloreto ataca esse carbono eletrofílico, e essa ligação entre o carbono e o oxigênio se rompe com os 2 pares com os 2 elétrons vindo para cima do oxigênio. E aí reparem que quando sai oxigênio HH é a molécula de água. Essa ligação aqui, ó, que eu representei em rosa, são esses 2 elétrons que se ligou nesse hidrogênio. Eu estou representando em rosa. E essa ligação que se rompeu, são 2 elétrons envolvidos, eles estão aqui, ó. Eu também coloquei na cor azul para destacar. Molécula de água é neutra, não corre o risco dela querer atacar de novo aqui. E reparem que eu voltei a formar aqui o cloreto de etila. Então, na verdade, o éter dietílico, dependendo do meio reacional e das condições aqui da reação, através de um único éter dietílico, eu posso formar aqui, ó, 2 cloretos de etila, que são os haletos orgânicos, que são os compostos de interesse nessa reação. Tudo bem? Essa questão de equilíbrio, para onde, né, a reação tende a acontecer, tem a ver com estabilidade, certo? Se os reagentes são mais estáveis do que os produtos formados, a reação ela está com o equilíbrio deslocado para a esquerda. Se os produtos formados são mais estáveis do que os reagentes, o equilíbrio está deslocado para a direita. E isso tem tudo a ver com o princípio de Le Chatelier, que fala exatamente isso. O equilíbrio químico da reação ele está deslocado para a formação dos compostos mais estáveis possível. Tudo bem? Existem formas, obviamente, da gente fazer reações onde os produtos formados são menos estáveis, mas isso requer a presença de catalisadores e de condições especiais de reação. Caso não exista catalisadores e requisitos especiais nesse meio reacional, a reação vai acontecer de forma espontânea para a formação dos compostos mais estáveis. Tudo bem? E olha só, reparem que o éter dietílico é um éter que a gente diz que ele é simétrico. O que é um éter simétrico? Reparem que do lado direito do oxigênio nós temos 2 carbonos e do lado esquerdo também nós temos 2 carbonos. Quando a gente tem éter simétrico, a gente consegue produzir 2 haletos orgânicos idênticos, desde que
a gente use o excesso do ácido. Como assim? A estequiometria diz que um éter dietílico reage com um ácido, gerando um cloreto e um álcool. Se eu quero que o álcool continue fazendo a reação para formar o segundo cloreto, eu tenho que dobrar a concentração do ácido clorídrico. Então, na estequiometria da reação, eu tenho que colocar excesso do ácido. Se eu coloco 1 para 1, eu vou parar a reação aqui. Se eu tenho como objetivo gerar o cloreto de etila, é mais fácil usar o excesso de ácido, porque eu formo 2 cloretos, ou 2 aletos orgânicos, por cada reação com apenas um éter dietílico. Para isso, eu preciso do excesso. Se eu preciso de apenas um dos compostos, no caso de éteres que são assimétricos, aí eu não vou usar o excesso, que é exatamente esse caso aqui, desse lado do quadro. Reparem, eu estou tratando agora o éter com ácido para gerar um aleto orgânico correspondente. Só que agora, reparem que esse éter, ele é assimétrico. O que isso significa? O lado esquerdo é diferente do lado direito. E isso leva à formação de 2 aletos orgânicos diferentes. E se eu quero apenas um deles, é só eu não usar o excesso do ácido. Combinado? Bom, antes de explicar essa reação aqui, reparem que esse caso aqui, aconteceu por uma substituição nucleofílica bimolecular. A substituição nucleofílica bimolecular acontece em uma única etapa. Olha só, o nucleófilo ataca o eletrófilo no mesmo momento que essa ligação se rompe, porque aqui na substituição nucleofílica bimolecular não existe formação de carbocátion, porque esse carbocátion, se ele se formasse, seria um carbocátion primário, e carbocátions primários não são estáveis, tá ok? Então eles não são formados. Eu estou falando a respeito de substituição nucleofílica, desse tipo de reação. Se vocês estão em dúvida e não estão entendendo, voltem na minha aula específica de substituição nucleofílica, onde eu explico esses mecanismos com detalhes, ok? Agora veja desse lado aqui do quadro. Esse lado direito aqui, do éter, nós temos a presença de um carbono terciário. Um carbono que eu circulei aqui, ligado a outros 3 carbonos, porque aqui são grupo metil, né? Tem um grupo metil aqui e um aqui. Então, nesse caso, a reação acontece da mesma forma que eu mostrei aqui, só que agora por uma SN1, substituição nucleofílica unimolecular. Essa aqui acontece o contrário, ela ocorre em 2 etapas. A primeira etapa é a formação do carbocátion e a segunda etapa é a formação do aleto orgânico. Vamos aos poucos, olha só. Eu preciso tratar esse éter com ácido e, no primeiro momento, o éter é que vai atuar como nucleófilo. Um dos pares de elétrons do oxigênio capta esse hidrogênio, formando aqui um íon com oxigênio com carga positiva, deixando os carbonos vizinhos ainda mais eletrofílicos. Porque como o oxigênio está com carga positiva, ele atrai ainda mais os elétrons do carbono vizinho. Reparem que nesse lado aqui, o íon cloreto que foi formado, ele atua como nucleófilo e ataca o carbono. Só que aqui, esse carbono é um carbono terciário. Então, antes do ataque nucleofílico, primeiro acontece a formação do carbocátion. Então, a segunda etapa da reação leva à formação do carbocátion. Como assim? Essa ligação covalente aqui, entre o carbono terciário e o oxigênio se rompe com os 2 elétrons vindo para cima do oxigênio. E aí sai novamente uma molécula neutra, que é um álcool. E nesse caso é o mesmo álcool etílico do exemplo anterior. Tudo bem? Após a formação do carbocátion, aí sim o nucleófilo está mais livre, tem mais espaço para atacar esse carbono com carga positiva. E aí leva à formação do cloreto de terc-butila. Então, o cloreto de terc-butila é o aleto orgânico, que é o composto de interesse nessa reação.
ok? Como esse éter ele é assimétrico, o lado direito é diferente do lado esquerdo, se esse álcool etílico continuar a reação, vai levar ao produto cloreto de etila, como aconteceu nesse caso aqui. Então, para essa reação, se o meu objetivo lá no laboratório é obter o cloreto de terc-butila, é só eu respeitar a estequiometria de 1 para 1. Eu não posso usar excesso do ácido clorídrico. Se eu coloco o ácido clorídrico em excesso, após a formação do cloreto de terc-butila, o álcool etílico continua a reação, igual eu expliquei desse lado, levando à formação do cloreto de etila. Aí eu vou ter, na verdade, dois haletos orgânicos diferentes. Eu vou ter o cloreto de etila e o cloreto de terc-butila. E nesse caso aqui de SN1, vai depender do meu interesse. O cloreto de terc-butila se forma em maior quantidade porque a formação do carbocátion é mais estável do que o ataque nucleofílico desse lado. Mas se eu não quero o cloreto de etila, se eu não tenho interesse nele nesse momento, é só eu não colocar ou só não usar aí o excesso do ácido. Tudo bem? E vai acontecer aqui em duas etapas, porque aqui leva à formação de um carbocátion terciário, que é muito mais estável do que o carbocátion primário. Ok? E para finalizar essa aula e esse conteúdo, nós vamos falar a respeito da acidez dos fenóis. Bom, primeira coisa é relembrar o conceito de ácido. Ácido é todo composto que perde seu hidrogênio, que doa o seu próton, com facilidade. A medida de acidez dos compostos é dada hoje em dia pelo seu valor de pKa. pKa é uma constante. Quanto menor o valor de pKa, mais ácida a substância é, mais ácido o composto é. Tudo bem? Agora, como que a gente mede, para entender esse conceito, a acidez de um composto na prática? A acidez de um composto ela vai ser dada pela força da formação da base conjugada desse ácido. Parece complexo no começo, mas se vocês entenderem aqui a explicação, facilita o entendimento e vocês não vão esquecer mais desse conteúdo e desse conceito. Veja bem, aqui eu tenho um fenol e aqui eu tenho um álcool. Eles, tanto o fenol quanto o álcool, têm hidrogênio aqui, ligado ao oxigênio. A gente quer saber aqui nesse caso se esse hidrogênio é ácido e se esse hidrogênio é ácido. Como que a gente faz para testar isso? A gente coloca o fenol e o álcool para reagir com uma base forte. Nesse caso, o hidróxido de sódio. Quando o hidróxido de sódio reage com o fenol, olha o que acontece. A hidroxila da base do hidróxido de sódio, que é muito forte, capta esse hidrogênio e leva à formação de água, que é estável. E aí, esses dois elétrons da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio vêm para cima do oxigênio, deixando ele com uma carga negativa. Esse aqui é o íon alcóxido que é formado. E aí, olha só, eu disse para vocês no início da aula que o íon alcóxido ele é muito instável, ele é muito reativo. Só que veja bem, o íon alcóxido, no caso dos fenóis, ele não fica com esses 3 pares de elétrons e essa carga negativa em cima apenas do oxigênio. Não, essa base conjugada formada a partir do fenol é uma base conjugada mais fraca. Por que disso? Veja o esqueminha aqui embaixo. Quando esse oxigênio do fenol fica com carga negativa e 3 pares de elétrons livres, um dos pares de elétrons livres aqui, do oxigênio, pode participar da ressonância, formando contribuinte de ressonância. Veja bem, se esse par de elétrons forma uma dupla ligação aqui, entre o oxigênio e o carbono, essa dupla salta para esse carbono de cá. É a representação desse esquema do lado direito aqui. Esses dois elétrons, se eles formam uma nova dupla aqui, representada aqui, essa dupla salta para esse carbono aqui, e aí a carga negativa passa a ficar com esse carbono. Repara que ela não está mais com o oxigênio agora, ela está transitando entre os carbonos. Esse
Esses dois elétrons, se fizer uma nova ligação dupla aqui, essa dupla se desfaz com um par de elétrons vindo para cima desse carbono. Agora ele é que fica com uma carga negativa. E por fim, se esses dois elétrons voltarem a formar uma dupla ligação aqui, essa dupla tem que vir para cá na forma de elétrons livres. Esses dois elétrons sobem na forma de elétrons livres e aí retorna para esse quadro de cá, para essa imagem de cá. Tudo bem? O que a gente entende disso? Né? O carbono só pode fazer 4 ligações, então esses dois elétrons ficam saltando entre o oxigênio e os carbonos do anel aromático, formando, na verdade, um híbrido de ressonância. Então, o íon alcóxido do fenol não é nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Na verdade, ele é um híbrido de ressonância, com os elétrons participando aqui na molécula inteira. Então, essa carga negativa, ela se dissipa, ela não fica somente em cima do oxigênio, ela é dissipada nesse carbono e nesse carbono, que contribuem deixando essa base conjugada mais fraca. Consequentemente, o equilíbrio dessa reação está deslocado para a direita, princípio de Le Chatelier. Se esse íon alcóxido fosse muito forte, ele ia captar o hidrogênio de volta e o equilíbrio dessa reação estaria deslocado para a esquerda. E é o que acontece com os álcoois, porque veja bem, coloquei a mesma base, o hidróxido de sódio, que é uma base muito forte, para reagir com álcool. Quando essa hidroxila capta o hidrogênio do álcool, forma uma molécula de água que é estável. Só que essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio se rompe com os dois elétrons ficando em cima do oxigênio. Voltei a formar o íon alcóxido, que é um íon muito reativo. Só que agora, no caso dos álcoois, ele não possui saturação, ele não possui ligações pi intercaladas. E aí, esses 3 pares de elétrons livres, eles ficam fixos no oxigênio. Não existe contribuição de nenhum outro átomo. E aí, essa carga negativa fica em cima do oxigênio. O que ele faz? Ele é muito reativo, ele capta o hidrogênio da água de novo e volta a formar o álcool e volta a formar o hidróxido de sódio. E aí, o princípio, de Le Chatelier diz que, nesse caso, o equilíbrio da reação está deslocado para a esquerda, para a formação dos reagentes e não dos produtos, que é o que eu tentei representar aqui nas setinhas para vocês. Reparem, no caso do fenol, a setinha maior está para a formação dos produtos. No caso dos álcoois, a setinha maior está para a formação dos reagentes. Por isso, os fenóis são compostos mais ácidos do que os álcoois, quando a gente compara nessas 3 funções. Lembrando que o éter não entra nisso, porque no éter não tem hidrogênio ligado a esse oxigênio, como nós já estudamos na primeira aula. Tudo bem? Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa aula, que ela faça sentido e ajude vocês nos estudos, na resolução de exercícios e no entendimento da química orgânica. Se vocês gostaram da aula, deixem comentários, sugestões e não se esqueçam de divulgar para cada vez mais pessoas.